esse homem está ganhando mais de $10,000 por dia há décadas, mas sua vida era pior do que a de um vagabundo. Ele usava uma escova de dentes velha como pente, e um espelho para sua maquiagem. Foi feito com 800 cortadores de unha usado. O que é ainda mais estranho, ele pendurava muitas garrafas de água mineral no ar, e faz buracos no fundo das garrafas. Ele aproveita o chuveiro com muito luxo. Depois de se enxaguar, o homem começou seu exercício matinal diário. Mas o lugar onde ele fazia isso não era um parque, era uma escada estreita e suja. Depois de seu exercício matinal, o homem se ajoelhou em frente à sua mochila escolar vermelha e orou. Sua expressão era solene. Ele não se atreve a mostrar qualquer desrespeito. A mochila é renovada todos os dias, e se um dia isso não acontecer, o homem estará próximo da morte. Após a oração, ele coloca as bebidas na sacola e as colocou na parede. Depois tirou um monte de dólares e os colocou sobre a pilha de notas no canto. Embora o homem estivesse preso aqui há 35 anos, mas sua mente não explodiu. Exercitando-se dia após dia, ele se transformou em um homem forte. Em contraste, a imagem do velho no andar de cima é o oposto dele. O velho já perdeu a esperança há muito tempo. Todos os dias ele vive uma vida monótona. Ele só come, bebe e dorme, nem se dá ao trabalho de limpar a própria casa. O corredor está quase cheio de lixo, devido à falta de exercícios por um longo tempo. Os membros inferiores do idoso não conseguem mais ficar eretos, mas mesmo vivendo em um ambiente tão nojento, ele não se importava nem um pouco. De qualquer forma, todos os dias a comida nova no corredor, não importa o quanto seja desperdiçada, ela não pode ser consumida. Do lado de fora, ninguém acreditaria que um homem velho e um homem têm a mesma idade, e ninguém acreditaria que ele já foi um policial distinto. Mas o homem e ele têm um rancor de vida ou morte. 35 anos atrás, o homem e seu irmão viviam roubando. Um dia, o irmão roubou uma coisa boa. Quando chegou em casa, não teve tempo nem de comemorar. Então a polícia chegou. Ele estava prestes a ser preso. O irmão empurrou a geladeira e revidou. Eles bateram na polícia. Em pânico, eles fugiram para um prédio, mas em pouco espaço, a polícia veio atrás deles armada, com uma rajada de tiro. O irmão caiu no chão. Naquele momento, de repente, houve uma explosão no andar de cima. A polícia ficou horrorizada. Não é um bom lugar para ficar. Ele teve que levar os dois irmãos embora. Mas então algo estranho aconteceu. Os três subiram as escadas até o andar térreo, mas encontraram a porta destrancada. Os policiais fizeram o possível, mas não conseguiram abri-la. Várias pessoas olharam para baixo, mas encontraram uma cena entorpecente, apenas para ver a parte inferior do piso abaixo da parte inferior do piso. Olhando para cima, eles também não conseguiam ver o topo do prédio. Os policiais não acreditam nisso. Ordenou que os dois ladrões ficassem parados. Ele desceu do 9º andar para procurar uma saída. No 8º andar, a porta ainda estava trancada. Ele tentou empurrá-la. Era como se a porta estivesse soldada à parede. Não havia movimento algum. O policial teve um mau pressentimento. Apressadamente, ele acelerou o passo, em direção aos andares inferiores, mas todas as portas estavam fechadas. Não importava o quanto ele batesse e gritasse. Não havia resposta do outro lado da porta. Era como se os inquilinos tivessem desaparecido. O prédio inteiro estava terrivelmente silencioso. O policial estava completamente em pânico. Ele estava com a respiração ofegante. Eles cambalearam até o andar térreo. Desesperado, chutou a porta com os pés. Ele queria sair daquele prédio estranho o mais rápido possível, mas o mais estranho ainda estava por vir. Em pânico, o policial instintivamente continuou a correr. Ele não notou o número do prédio acima de sua cabeça, até que viu os mesmos dois irmãos. Então ele se deu conta que estava de volta ao 9º andar. Coisas estranhas aconteciam uma após a outra. O policial supôs que ele poderia estar preso em um espaço circular. Ele pegou uma chave e a jogou em uma fenda na escada, mas não demorou muito. A chave caiu do topo. Este é o final da história. Nessa escada sem fim, não há como saber por quanto tempo ele ficará preso. Apenas com a comida da máquina de venda automática. Temo que seja difícil sobreviver por uma semana. Ao ver que seu irmão estava perdendo sangue e inconsciente, o homem começou a procurar suprimentos médicos, mas não encontrou nada. Em desespero, ele segurou sua cabeça e caiu em um sono profundo. Quando acordou novamente, descobriu que seu irmão havia falecido. Enquanto o homem estava de luto, o policial atrás dele notou algo incomum. Ele pegou a comida da máquina de venda automática. O pão que havia sido comido antes reapareceu. Até mesmo o código de barras era o mesmo. Isso abalou completamente suas defesas psicológicas. Até mesmo a comida nesse buraco do inferno é infinita. Parece que ele realmente não consegue sair. Após 35 anos de provações e tribulações, o policial se transformou em um homem velho com o corpo aleijado. Ele só come e dorme todos os dias. O ladrão, por outro lado, teve uma vida mais refinada. Talvez seu irmão morto tenha inspirado seu potencial. 35 anos o transformaram em um homem forte. Após anos de convivência, o ódio entre eles foi se dissipando aos poucos. Afinal de contas, nesse prédio estranho e fechado, eles só podiam contar um com o outro. Mas no aniversário da morte de seu irmão, o homem levava o velho até o cadáver do irmão para se arrepender. Parecia que eles poderiam viver juntos pelo resto de suas vidas. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. De repente, o idoso apertou a cabeça e gritou de dor. O homem correu para o seu lado. Olhou para ele com ansiedade. Naquele momento, o idoso parecia estar sentindo muita dor. Ele continuava murmurando algumas palavras vagas. O homem estava prestes a descobrir o que estava acontecendo, mas o idoso morreu. Depois que o velho morreu, o homem ficou inquieto. Ele não sabia como iria passar por isso sozinho. Ele correu ao redor do prédio, tentando se distrair, mas não deu certo. Depois de alguns dias, a mente do homem estava falhando. O ambiente deprimente do prédio deixou o homem solitário e irritado. O corredor bem cuidado. Ele fez uma bagunça nele, para se livrar dele mais cedo. O homem pegou sua pistola de 35 anos atrás. Ele gritou de dor e enfiou o cano em sua boca, mas não importava o quanto tentasse. Ele não conseguia puxar o gatilho. Depois de todos esses anos, a arma havia se tornado um pedaço de lixo. Finalmente,
O homem percebeu, desesperado, que nunca conseguiria escapar do ciclo do edifício. Ao mesmo tempo, do outro lado, o mesmo ciclo estava acontecendo. O homem estava levando sua família para passear de carro. Em um posto de gasolina, ele estava fazendo uma pausa. A filha sedenta queria beber água. O homem lhe deu um copo de suco. Por causa desse pequeno gesto, acabou causando um grande acidente. Na estrada, o rosto da filha ficou pálido. A mãe virou a cabeça para ver. Seu coração estava em um estado de ansiedade, porque sua filha nasceu com asma. Qualquer reação alérgica, ela poderia ter-se sufocado. Ela imediatamente pediu ao pai que parasse o carro. Ela procurou em sua mochila por medicamentos de emergência. Em meio a todo o caos, seu pai acidentalmente quebrou o spray que estava carregando. A mãe procurou em todas as mochilas, mas não conseguiu encontrar o medicamento. Este é o final da história. O casal teve que dar meia volta e voltar para casa para pegar o remédio. No caminho para casa, eles continuaram discutindo. Eles não perceberam que havia algo errado com a placa de trânsito. O menino parecia ter sentido algo. Ele queria avisá-lo, ao ver que seus pais estavam brigando ferozmente, mas ele guardou suas palavras para si mesmo. 2 horas depois, o carro ainda está dirigindo na estrada reta. Como um motorista de 30 anos, o pai sentia que algo estava errado. A mãe sempre suspeitava que ele estava indo na direção errada. Ela o acusava de não ser confiável. Enquanto os dois conversavam, o carro voltou para o posto de gasolina anterior. O casal entrou em pânico. Eles mudaram de direção e aceleraram para escapar. Em um piscar de olhos, já eram 7 da tarde, mas ainda havia luz do dia do lado de fora do carro. Eles não tinham tempo para se preocupar com o clima. Só queriam ir para casa e salvar a filha, mas não demorou muito para que o carro passou pelo outdoor novamente. A mãe estava tão ansiosa que não podia mais confiar no julgamento de seu pai. Então ela tirou a filha que estava morrendo do carro. Ela colocou a filha no chão e se recusou a sair. As repetidas suspeitas da mãe. O pai ficou furioso. Ele saiu correndo para o deserto, para descobrir se estava indo pelo caminho errado. Inesperadamente, o pai foi embora e nunca mais voltou. A essa altura, sua filha estava em choque. A mãe, ansiosa, não podia esperar mais. Ela decidiu abandonar o marido e ir embora, mas apenas algumas centenas de metros adiante na estrada, o menino chorou e disse: "A pulsação da minha irmã desapareceu. Temos que parar e salvá-lo." Ao ouvir isso, os nervos já frágeis da mãe entraram em colapso total. Em vez de parar o carro, ela deu um tapa em si mesma furiosamente, pensando que poderia acordar de seu pesadelo. A loucura de sua mãe decepcionou o garoto. Ele abriu a porta do carro, pegou o corpo frio de sua irmã, sem olhar para trás. Caminhou na direção oposta. Infelizmente, a mãe não impediu o garoto de ir embora. Ela estava convencida de que tudo aquilo era uma ilusão. Assim que ela acordasse novamente, seu filho e sua filha voltariam para ela. O menino, por outro lado, ele viu seu pai, que havia partido do oeste, tinha voltado do leste. Os dois estavam em completo desespero. O tempo voa. 35 anos se passaram. Meu pai vivia de junk food do posto de gasolina. O pai havia se tornado um homem gordo, mas o garoto não seguiu o fluxo. Ele escalava montanhas e se exercitava todos os dias. Ele nunca comia junk food. Em vez disso, ele vivia da generosidade da natureza. Um dia, sua mãe morreu repentinamente. O menino e seu pai enterraram em segredo. Naquele momento, de repente, o pai sentiu uma forte dor de cabeça. Ele continuou murmurando algumas palavras vagas. Antes que o menino percebesse o que estava acontecendo, o pai morreu. 35 anos atrás, quando ele tinha 10 anos de idade, já havia experimentado esse tipo de ciclo espacial. Meu pai e seus companheiros estavam remando junto. O barqueiro cometeu um pequeno erro e seu companheiro se afogou. Ele e o barqueiro ficaram à deriva na água por 35 anos. Quando o barqueiro estava morrendo, ele se lembrou dos últimos 35 anos. Ele estava preso em um trem. O barqueiro havia avisado seu pai para não entrar no vagão vermelho. Aparentemente, ele não deu ouvido. Ele ficou preso na estrada por 35 anos. O mesmo pai que disse ao menino: "Não entre em um carro de polícia." Caso contrário, ele ficaria preso no próximo ciclo. E, com certeza, alguns dias depois, um carro de polícia apareceu na rodovia. O garoto parecia ter esquecido o conselho do pai. No momento em que ele abriu a porta, ele estava completamente amnésico. O garoto começou a seguir as instruções do livro. Ele cortou o cabelo e fez a barba. Transformou-se em um policial. Nessa época, ele recebeu uma missão. Ele iria prender 2 ladrões. Os 2 personagens do filme. De fato, eles são um verdadeiro reflexo da vida. Diante dos erros, os jovens podem se ajustar rapidamente, enquanto as pessoas de meia idade e os idosos acham difícil sair do dilema. À medida que envelhecem, há muitos se esquecem das pessoas e das coisas pelas quais valia a pena lutar.